bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Antony Miller, doutor em Economia e professor. Seja muito bem-vindo, professor Antony Miller. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu programa. Muito obrigado, professor. Bom, professor, no dia 9 de novembro passado foi celebrado os 25 anos da queda do Muro de Berlim, né? O muro foi construído em 1961 e a ideia, o objetivo dessa construção do muro era impedir que as pessoas circulassem livremente entre a República Democrática Alemã comunista e a República Federal Alemã, que era capitalista, né? Aí no auge da Guerra Fria. Então eu queria começar essa entrevista, professor, perguntando para o senhor, nessa época, né, em 1961, quantos anos o senhor tinha e onde é que o senhor morava? E como é que foi para o senhor ver o país dividido pelo muro, seu país dividido pelo muro, e os resultados dessa divisão na sua própria vida, na vida dos seus familiares, daquelas pessoas que o senhor conhecia? Bom, eu nasci em 48 e o muro foi construído em 61 e tive 13 anos neste período. E eu me lembro ainda porque estava com meu avô e assistimos juntos os eventos deste tempo. E mesmo que eu cresci na Baviera, perto da cidade de Nuremberg, no norte de Baviera, o impacto da separação era forte porque Baviera era um dos lugares mais preferidos dos refúgios. Os refúgios que chegaram com o colapso do Terceiro Reich, os refúgios do leste de Prússia, etc., e os refúgios que continuavam a haver do leste de Alemanha. Né? Apenas entre este curto período entre o fim da guerra e a construção do muro, fugiram desta outra parte, 3 milhões até 4 milhões de pessoas, não apenas da Alemanha Oriental, mas também poloneses, tchecoslovacos, etc. E eles buscavam refúgio na Baviera, onde eu morei. Mas por que essas pessoas escolhiam a Baviera para poder se refugiar, professor? Bom, a Baviera é no sul e era neste tempo bem aberto porque era o sector americano das tropas da ocupação e a situação era relativamente boa, né? Melhor do que a ocupação de França ou Inglaterra por causa do poder financeiro dos americanos. Já se notou já esta diferença. Além dessas pessoas que fugiam para Baviera, professor, a construção do muro, de que forma que ela afetou o dia a dia das pessoas como o senhor moravam naquele lugar? O que as pessoas falavam? Qual era a conversa na época? Sim, bom, era quase o segundo grande evento da Guerra Fria. O primeiro grande evento era o bloqueio de Berlim, já em 48. Foi quase ano onde os tropas soviéticas bloqueavam a entrada para o Berlim. Assim era o segundo evento e foi parte desta tensão forte, quase uma certa continuação da Segunda Guerra Mundial com outras fronteiras, ironicamente. Né? E para minha situação pessoalmente, nossa região aqui no sul de Alemanha, era que o fluxo de refugiados depois acabou, né? Só poucas pessoas chegaram, né? Era o fim desta grande migração que eu ainda experimentei, né? Por exemplo,
o meu avô tinha tudo, sua casa, tudo quarto era para refugiados extra, né? Pessoas moravam em casas onde antigamente era uma família, moravam 3 famílias ou 4 famílias durante esta primeira fase. E depois estes refugiados contribuíram imensamente para a prosperidade que chegou depois, né? Eles começavam a trabalhar, se construir casa, etc. Né? Este fase de prosperidade dos anos 60 que chegou, já começou nos anos 50, mas continuava. Aqui no Brasil, pelo menos quando a gente aprende na escola, quando é criança ou adolescente, a respeito do muro, da construção do Muro de Berlim, dessa divisão aí entre duas Alemanhas, a ideia que a gente tem é que a Alemanha inteira, quer dizer, o mapa da Alemanha foi completamente dividido, né? Dentro da Alemanha, como é que era isso? Era só uma parte da Alemanha que sofria esse controle direto da União Soviética, ou isso se estendia por todo o país? Não, a parte sob ocupação soviética era uma parte relativamente pequena. Se me lembro corretamente, na Alemanha Ocidental, acho que fomos neste tempo 60 milhões e no Oriental 15 ou 16 milhões. Assim, a parte oriental era bastante menor do que a parte ocidental. O muro é o sinal, ou é a evidência concreta daquela divisão da Guerra Fria que se tinha do equilíbrio de poder entre a parte ocidental do mundo e a outra parte liderada pela Rússia, né? Agora, dentro da Alemanha, depois que o senhor virou adulto, né, e conviveu uma parte da sua vida adulta ainda com o muro, até o muro ser derrubado em 89, havia alguma conversa, o senhor soube de alguma coisa, se na época havia alguma possibilidade da construção do muro ter sido impedida pelos alemães de um lado ou do outro, ou a construção do muro era inevitável como efetivamente aconteceu? Eu acho que era inevitável porque a força soviética posicionada nesta parte da Alemanha era pronto de uma intervenção mais forte, e esta construção do muro foi como plano combinado entre as autoridades comunistas de Alemanha com Khrushchev. E eles, na Alemanha mesmo, no Berlim Leste, prepararam em uma forma top secret o evento. Mesmo como eu li há algum tempo atrás, mesmo o serviço secreto CIA e o segredo serviço alemão do BND sabiam apenas alguns dias antes que algo vai acontecer. E as autoridades na Alemanha prepararam a construção com uma posição, além dos trupos em reserva, os trupos soviéticos em reserva, com milhares, acho 30, 40 mil policiais e pessoas do partido. Não esquecer que o que tomou poder na Alemanha Oriental era o Partido Comunista, que se chamava CSD, né? Uma fusão dos comunistas com os social-demócratas, mas era um grupo forte, um partido forte do tamanho, e eles mobilizaram os seus militantes que guardavam as fronteiras durante a construção, né? Assim era quase impossível de intervenir. E outro problema era que no setor de oeste
eram três poderes ocupantes. Além dos americanos, existia um sector francês e um sector britânico, e eles precisariam coordenar a resposta, e este demorou, né? O que o John F. Kennedy fez era, algumas semanas depois, mandar o seu vice-presidente como uma forma de garantir a segurança de Berlim Ocidental. Tá. Essas milhares de pessoas que o senhor mencionou e também o Partido Socialista na parte oriental eram de alemães, não eram russos? Sim, eram alemães mesmo. Não esquecer que um partido que já existiu também antes do fascismo, o Partido Comunista era uma das mais fortes partidos, e eles tomavam o poder no leste da Alemanha com a ajuda da União Soviética. Né? Sempre foi feito assim. Né? Também nos outros países, Polônia, Tchecoslováquia, o poder foi tomado dos soviéticos com a ajuda dos partidos locais comunistas. E durante a República de Weimar, antes até do Partido Nazista subir ao poder da Alemanha, já havia muitos militantes alemães comunistas, né? Sim, e havia uma guerra muito grande. Exatamente, né? Era um grande conflito dentro do país mesmo, onde às vezes não sabia que a Alemanha vai cair por lado do fascismo ou por lado do comunismo. Agora, essas pessoas que faziam parte do Partido Socialista ou Comunista durante a divisão da Alemanha, né, ainda eram pessoas que tinham vivido a época do nazismo na Alemanha e de alguma forma conseguiram sobreviver ao partido nazista e depois atuaram aí para essa divisão, ou era uma geração mais nova? Não, eram muitos dos velhos neste sentido, né? que eram já comunistas antes do fascismo, ou eram imigrantes, né? como governos no exílio, que voltavam, né, e que fundaram quase em uma forma nova os partidos e legalizaram os partidos nesta fase, e dependia, né, em que parte do país se morava, e sob a ocupação da União Soviética era mais fácil, e enquanto o partido puro comunista era relativamente pequena, com a união forçada com os social-demócratas, era um partido forte na leste de Alemanha. Bom, professor, essa divisão aí da Alemanha, ela criou uma situação dramática, e depois da construção do muro ainda foi pior, né? Não só pela violência da separação de uma parte do país, mas pela ruptura que houve, uma ruptura psicológica e cultural de uma sociedade dentro do mesmo território que compartilhava aí a mesma história, as características, hábitos, ética do trabalho, etc., né? E com o passar dos anos, né, e com o governo socialista na Alemanha Oriental, criada aí a partir de um controle social, houve na parte oriental quase que uma criação de uma nova sociedade, né, como se não tivesse havido no passado essa história comum, né? Depois que o senhor já era adulto, né, e conseguia ter uma percepção maior do que estava acontecendo, o senhor conseguia perceber se os outros alemães, né, com que o senhor convivia, tinha noção de que isso estava acontecendo, ou seja, que havia essa ruptura de uma sociedade que compartilhava a mesma história e depois passou a não tê-la por conta desse controle social, professor? Bom, é uma pergunta muito interessante e muito relevante, e faz luz sobre alguns aspectos muito importantes, né? Primeiro, e isto é interessante, né? O comunismo deixa poucos restos
culturais. É quase uma situação não comum e quando passa não deixou restos. Este se pode observar hoje em dia em vários lugares, não apenas em Alemanha Oriental. Assim, a velha cultura, a cultura que se formou sobre mais mil anos na Europa, né, sobrevive e ressurge depois. Assim, o impacto é grande quando é presente, porque um controle político, controle militar, controle repressivo, parece isto é o comunismo, mas quando se foi, desaparece e pouco a pouco e cada vez mais forte revive-se a velha cultura. E este era bastante forte, velhos contactos por duas causas. Primeiro, os contactos familiares continuavam. Também existia permisso de visitas. Ja? E segundo, que é muito interessante, normalmente eu não gosto da televisão, mas o que aconteceu em quase um pequeno lugar, e isso causou muita ironia, onde não se podia receber a televisão ocidental. Aqui as pessoas no leste de Alemanha sabiam o que está acontecendo no mundo, né? Também cultural, da música, da política, da economia. Eles podiam se informar por televisão e com o rádio que não era eliminado. Assim o contato não parou. E assim quando o muro caiu, claramente tinha muitos problemas de readaptação, mas não, eu acho não em uma forma de quase um choque de culturas. Nos últimos tempos aí, por conta do muro, eu vi várias reportagens, tanto em jornal, revista, como na televisão, falando sobre a diferença que havia depois da integração, né, depois que o muro foi derrubado, um problema muito grande criado das pessoas que moravam na parte oriental com os alemães ocidentais, né? Justamente Sim. por conta dessa disso que o senhor explicou, né? De como que o socialismo destrói o passado e a cultura de uma sociedade, né? Sim, mas tu me permite que diga uma coisa. Sim. Hoje em dia a situação é bem diferente entre a parte ocidental e oriental, mas a causa é uma outra. A causa por isso é que, primeiro, quando aconteceu a ocupação soviética, já milhões de alemães orientais fugiram. Segundo, quando se abriu o muro, mais uma grande onda de refugiados chegou para o ocidental. Se você estava nos anos 80, jovem engenheiro na Alemanha Oriental, e se abriu o muro, e você buscou trabalho no Munique. Né? E agora a situação na Alemanha Oriental, com toda a transferência de moeda e a falta de pessoas qualificadas, de regiões desertas por causa deste processo. Né? Com duas grandes ondas de refugiados. Né? Primeiro, o fim da guerra, até a construção do muro, e depois parou, mas a nova onda chegou com a queda do muro do Berlim e a abertura. E este mesmo é o caso, menos em Berlim mesmo, né, que é atrativa como cidade da nova capital, mas o resto do país que sofre, o resto do país da velha Alemanha Oriental, sofre uma certa depopulação. Quer dizer, passados 25 anos da derrubada do Muro de Berlim, os efeitos negativos se mantêm?
Se mantém, exatamente se mantém, porque não é atrativo para morar em um lugar onde não tem mais indústria, onde não tem uma vida noturna, etc. Esse é exatamente o ponto. Não? E aconteceu uma outra coisa economicamente muito interessante, eu acho. O governo de Alemanha Ocidental entregou muitos subsídios para que se implantem fábricas, mas estas fábricas que se foram construídas allá, né, eram hipermodernas, né, altamente automatizadas. Assim, não se requer muito pessoal para se manter a engenharia, o know-how, a administração. Continua na Alemanha Ocidental, em Munique, Düsseldorf, Hamburgo, etc., né? E mesmo a fábrica está localizada na velha República Oriental, né? Não se precisa muitos trabalhadores e a distância na Europa e na Alemanha não são grandes. Também se você é engenheiro allá, você mantém ainda sua família na Alemanha Ocidental. Quando o senhor conheceu a teoria da escola austríaca, o muro ainda existia ou foi depois da queda do muro? Não, já bem cedo, né? Eu descobri os autores já no começo dos meus estudos, né? E eu comecei a estudar os grandes autores nos primeiros anos dos estudos da economia e continuava, né? Assim, era já um fenômeno, uma abordagem com que me senti familiar durante os anos 70, né? Fim de 60 atualmente. Né? Agora, depois de conhecer esses autores, depois de ler a teoria da escola austríaca, essa divisão da Alemanha e os problemas decorrentes dessa divisão e da intervenção soviética numa parte da Alemanha, isso ficou ainda mais grave, né, diante dos seus olhos, professor? Nossa situação como jovens era que, para nós, na Alemanha Ocidental, a orientação ocidental era fundamental, né? Nós nos integramos rapidinho com, nesse tempo, a comunidade europeia, etc., tem livre viagem. Já nos anos 60, né, se podia viajar sem problema em toda a Europa Ocidental. O marco alemão era forte, né, etc. Nossa vida era olhando para o Ocidente, né? E assim o que chamou o interesse do leste era quase não era interessante, né? Era exótico, quase exótico, mas sem interesse porque em caso você visitou era absolutamente chato, né? Entende, para os jovens, né? O comunismo não oferece nada, né? Você visita tudo um pouco diferente, estranho, yeah? Mas absolutamente chato, né? As pessoas relativamente pobres, relativamente suprimidas, não tem atividade, novos eventos culturais, como com a música aconteceu neste tempo no resto do mundo. E se podia viajar, para mim, na situação, por exemplo, para a Alemanha Oriental se precisa permisso da Alemanha Oriental, mas Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bulgária se podia viajar, né? E se usou, várias pessoas usavam para fazer férias, porque eram muito mais baratas, mas não era uma coisa que chamou muito o entusiasmo, né? Era, ok, onde você passou as férias? E você diz, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha. Interessante, algo que você diz, Iugoslávia, era tão chato, Bulgária, que você podia fazer allá. Isto é um ponto que é interessante de saber, né? Não teve nada, né? A única coisa que você experimentou
interessante quando você passou, por exemplo, por Iugoslávia ou Bulgária ou Alemanha Oriental, né? Você não podia ir sozinho e pessoas chegaram e pediram que você se pode comprar seu jeans, você tinha algo interessante para vender, né? Qual é a situação da escola austríaca hoje na Alemanha? Há universidades que têm, enfim, cadeiras de escola austríaca, estou me referindo à faculdade de economia, obviamente. A escola austríaca é debatida publicamente, porque o que a gente sabe aqui, pelo menos no Brasil, é que o pensamento econômico que tem relevância, ou pelo menos aquilo que é seguido pelo governo alemão, né, e me corrija se eu estiver errado, é o ordoliberalismo, né? Qual é a situação hoje aí da escola austríaca lá? Primeiro, no começo, a escola austríaca já influenciou o ordoliberalismo, né? Os grandes autores do ordoliberalismo eram bem familiares com a escola austríaca e alguns pontos foram integrados, né? Quase assim, quando eu comecei a estudar no fim dos anos 60 e nós tínhamos professores mais velhos, né, neste tempo, eram bem familiares e eu aprendi muitos deles. Claramente, depois surgiu o keynesianismo e pouco a pouco esta dominância mundial, né, do keynesianismo também aconteceu durante os anos 70 na Alemanha e foi uma revisão nos anos 80, né, só um pequeno período. Esta revisão chegou com o supply side economics, né, economia da oferta, com o monetarismo, né, que já novamente se podia notar elementos austríacos. E hoje em dia tem também um certo renascimento institucional também. Tem um Instituto Mises Deutschland, Mises Alemanha, que é bastante ativo e publiquei alguns artigos recentes aqui de uma boa ressonância. E tem alguns departamentos que têm professores que ensinam nesta direção. Assim, ainda é vivo e talvez um pouco diferente de outros países. O keynesianismo nunca ganhou esta dominância na Alemanha. Atualmente, né, por nosso conselho de economistas, né, tem praticamente forte keynesiano, que claramente tem uma grande voz nas mídias, né, porque sempre está provocando, eu conheço ele pessoalmente, ele mais ou menos minha época mais jovem, Bofinger, né, que é muito famoso por causa, ele é um grande keynesiano, mas a grande maioria é bem escéptico, também se não se declaram austríacos, né? Mas com o ordoliberalismo, né, é uma posição que se mostra atualmente muito moderno, né, num sentido, porque quase os outros escolas que estão surgindo nos anos pós-keynesianos, como o monetarismo e o Reaganomics, né, era já dentro do ordoliberalismo, né? O que o ordoliberalismo é diferente da escola austríaca, que é orientado ao Estado, né? Se pensa que o governo mesmo, o Estado mesmo, pode fazer uma ordem, né, nesse sentido liberal, né? Esta é a diferença, né? E sempre o conflito, né? E também este ordoliberalismo tem ideias que precisamos um sistema de segurança social. Estas são as maiores diferenças e que o governo mesmo, o Banco Central mesmo, pode obter estabilidade do nível de preços. Professor Antônio Miller, muitíssimo obrigado por mais essa entrevista.
Muito obrigado, foi um grande prazer e boa sorte para seu excelente programa. Acho uma grande contribuição que você está fazendo para o nossas ideias. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, professor. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.